Muito bem, meus irmãos, nós vamos retomar a nossa série de estudos. Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura em Mateus capítulo 22. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada, facilitar o trabalho do nosso operador de mídia. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. O texto diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Nós estamos falando sobre essa busca por uma vida poderosa de oração, que precisa ser uma vida de oração consistente, uma vida em que a gente instale os hábitos e entenda o que faz parte dessa oração, quais são as partes dessa oração, de modo que a gente possa olhar com cuidado para cada uma das partes e a gente possa aproveitar bem esse momento de oração para podermos tratar e permitirmos que Deus trate o nosso coração e a nossa vida, para que nós possamos crescer. Quando Deus cria esse caminho, esse canal de comunicação com Ele, o que Ele quer é nos fazer crescer espiritualmente, crescer na intimidade com Ele. Então eu preciso olhar para a oração como essa ferramenta que Deus disponibiliza para mim, para que eu esteja perto dEle. Eu preciso utilizar bem dessa ferramenta. Então nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação. É assim mesmo que fala? Né? Então, para recapitular e nos situar dentro dessa série de estudos, devemos nos lembrar que o objetivo é crescer espiritualmente através de uma vida de oração sistemática, profunda. A oração deve ser composta de adoração, de confissão de pecados, de intercessão, de petição e de meditação. 5 elementos. Então, vencemos o primeiro, que é o de adoração, e estamos desenvolvendo ainda as partes que compõem a segunda parte da oração, que é a confissão. E aí, a gente confessar pecado, a gente precisa nomear o pecado. Esse negócio de: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, isso é uma oração que não produz resultado. Eu preciso nomear os meus pecados, eu preciso saber exatamente onde é que eu estou errando, para que eu possa colocar isso diante de Deus, pedir a Deus que me ajude, mas eu estar olhando para o pecado, assumindo a responsabilidade de dizer: Senhor, eu quero isso fora da minha vida, me ajude aqui, e aí colocar isso diante de Deus. Então, estamos caminhando nessa direção. Estamos estudando sobre confissão, e hoje falaremos sobre a 4ª categoria de pecados contra os quais devemos lutar e os quais devemos confessar, para que sejamos fortalecidos e a nossa intimidade com Deus ela seja fortalecida, a gente não perca ela. E que categoria de pecado então é essa? Hoje nós vamos falar sobre pecados de relacionamento. Eu me relaciono com pessoas, e quando eu penso que Deus me fez um ser relacional, quando eu penso que desde a eternidade Deus se apresenta como um ser relacional, Deus nunca esteve sozinho, Deus sempre se apresentou como Pai, Filho e Espírito Santo, a comunidade divina. Então Deus nos cria com essa característica e nós precisamos nos relacionar. Não fomos criados para vivermos sozinhos. Só que se eu não me conduzo devidamente, o meu egoísmo e o pecado que habita em mim, ele corrompe os meus relacionamentos e ele prejudica a minha relação com o outro. E se eu não trato isso, esse pecado atrapalha a minha relação com Deus. Então, por sermos tão falhos e por termos tanta facilidade de vermos os erros no outro, os relacionamentos se tornam um campo fértil para o pecado. Alguém já disse que a gente vive como se andasse numa fila indiana, um atrás do outro, cada um com 2 mochilas, uma mochila pendurada no peito e outra pendurada nas costas. Na mochila do peito eu carrego todas as minhas qualidades,
na mochila das costas todos os meus defeitos. E o outro, meu irmão, faz a mesma coisa. Então, se eu estou numa fila indiana, quando eu olho para frente, o que eu vejo de mim? Defeito ou qualidade? Qualidade, eu sou o cara. E quando eu olho para o meu irmão, o que eu vejo na mochila das costas dele? Os defeitos. Então, eu sou excelente e o meu irmão é terrível. Então, a gente tem que fazer o exercício de virar as mochilas. Porque aí eu vou enxergar as qualidades dos meus irmãos. E vou enxergar os meus defeitos. Aí eu cresço. Eu amo o meu irmão e eu oro para Deus me ajudar a melhorar. Esse é o grande desafio que nós temos. 4 são as áreas principais nas quais os pecados de relacionamento se manifestam. E em cada uma delas precisamos praticar ações específicas de arrependimento. Então, que áreas são essas? Primeiro, pessoas que você possa ter ofendido ou machucado de alguma maneira. Irmãos, isso é mais fácil de acontecer do que a gente imagina. A gente não quer machucar ninguém. A gente não quer ferir ninguém. A gente não quer magoar ninguém. Mas é tão fácil disso acontecer. E aí eu preciso entender isso. Eu não preciso querer ferir para ferir. Mas eu preciso querer resolver aquilo que eu feri. Eu preciso ter esse desejo. Mateus 5, versos 23 e 24, o texto diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. O que Deus está dizendo para nós é que Ele tem uma alegria muito grande quando a gente vem ao culto, e a gente chega aqui, e a gente ora, e a gente canta, e a gente fecha os olhos, levanta a mão, a gente se emociona. Deus fica contente demais quando a gente faz isso. Mas Ele está dizendo, mais importante do que essa atividade litúrgica é o relacionamento entre vocês. Então, se eu estou apresentando essa atividade litúrgica, mas eu estou de mal com o meu irmão, se eu sei que o meu irmão tem uma coisa contra mim, eu fiz alguma coisa, ele interpretou mal alguma coisa, mas ele está chateado comigo e eu não estou nem aí, Deus está dizendo, que culto é esse que você está apresentando para mim? Então eu preciso resolver isso. É isso o que a Bíblia está nos dizendo. Pedir perdão não é algo fácil, mas é fundamental para promover a saúde e o crescimento espiritual. Além disso, grandes milagres e restaurações acontecem quando alguém busca a reconciliação. Eu preciso entender que isso é importante para Deus. A pessoa que eu não estou nem com vontade de sentar perto dela, a pessoa que está chateada comigo, eu não estou nem aí para ela, porque ela é chata mesmo, porque eu vou colocando um monte de predicados para ela, eu preciso me lembrar que Jesus morreu por ela. Quando a gente lembra disso, isso precisa mudar a nossa maneira de lidar com o nosso irmão. É muito mais fácil eu cumprimentar, eu elogiar, eu querer caminhar junto com quem faz tudo aquilo que eu gosto. Mas a proposta de Deus não é essa. A proposta de Deus é que eu vá além. Então eu tenho dito isso. Algumas pessoas na nossa sociedade, elas fazem questão de fazer o mínimo. Outras querem cumprir toda a justiça. Mas eu digo que o crente em Jesus Cristo, ele precisa ir além do que é justo. O crente em Jesus Cristo, ele precisa ir no limite da excelência. Eu preciso ir além. Então, se eu tenho um irmão que não está muito legal comigo, por que ele não está legal comigo? O que eu fiz? Eu preciso saber com ele. Foi aquela situação, e eu penso assim, olha, naquela situação, 95% do problema foi culpa dele. Só 5% foi culpa minha. Bom, então, ele tem que resolver os 95%, mas os 5% meu eu tenho que resolver. Então eu vou pedir perdão pelos 5% que eu errei. Eu preciso me resolver, porque senão
eu não só prejudico a igreja, porque se eu estou mal com o irmão, isso prejudica a igreja de Cristo, isso prejudica o rendimento do trabalho da igreja, mas principalmente eu entristeço o coração de Deus, eu atrapalho a minha relação com Deus. Então eu não posso deixar que esse negócio fique assim, eu preciso ir lá e preciso resolver isso. Se você tem um problema com alguém, não tente justificar, não tente se defender. A principal necessidade nesse caso é da reconciliação. Então é isso que precisa. E eu digo para os irmãos, eu tenho certeza que todos nós já conhecemos alguns casos assim, né? Às vezes está aquele mal-estar, um não fala com o outro, está arranhada a relação, e aí de repente aquela pessoa, às vezes a pessoa que tem menor culpa no processo, ela vai e procura a outra, ela diz, olha meu irmão, vem cá, nós somos irmãos, o reino de Deus é mais importante, então eu quero pedir desculpas a você, por aquilo que eu fiz, por aquela reação minha. Pronto, aí aquilo produz um quebrantamento, aí o outro pede perdão também, pronto, resolveu, acabou, o diabo foi derrotado ali. A gente precisa entender isso, o que está em jogo é o reino de Deus, isso é muito mais importante do que qualquer capricho meu. Então se tem que pedir desculpa, a gente vai e pede. Pastor, mas isso não é fácil. Não é fácil mesmo, isso só crente que consegue fazer, quem não é crente não consegue, mas nós somos crentes, o Espírito Santo de Deus habita em nós, então dá para fazer, irmãos, e faz um bem enorme quando a gente consegue fazer isso. Agora, se você fizer a sua parte, da maneira como Deus quer, fui lá, chamei o irmão, olha aqui, eu quero me acertar com você, quero te pedir desculpas, enfim, fez aquilo que Deus mandou, e aí, o irmão, está aquele bico virado para frente, você está falando com ele, nem olha para você, bom, você vai perder o sono por causa disso? Não pode. Por quê? Porque você fez a sua parte, né? Se eu tenho um problema com o irmão, a minha parte é ir lá, né, com humildade, pedir desculpas, fazer o que for necessário para poder acertar, mas se ele não quer, aí eu vou dormir o sono dos justos, vou deitar minha cabeça no travesseiro, Senhor, a minha parte eu fiz, né? A gente não deixa de ter alguma tristeza, né? Eu imagino que deve ser uma coisa terrível, você passar no corredor da igreja, dar de cara com o irmão virar a cara para você, deve ser algo terrível, né? Isso não é igreja, mas se eu já fiz aquilo que eu podia fazer para resolver isso, e não resolveu, não é culpa minha, então eu descanso, porque eu fiz a minha parte em relação a Deus. Romanos capítulo 12, verso 18, o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, ele diz assim, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então veja, quando ele diz isso, se possível, naquilo que depender de vocês, significa que tem situações que não dependem de nós. Então, já orei, já pedi perdão a Deus, já pedi força, Senhor me ajuda, porque esse negócio de pedir perdão é um negócio difícil, mas eu vou lá e eu peço perdão, se o outro não me perdoa, eu estou livre, já fiz aquilo que eu tinha que fazer, e aí eu vou caminhar com Deus, vou servir a Deus, e vou continuar orando para aquele irmão, porque na verdade faz parte da igreja, né? Tem gente que tem algumas dificuldades, às vezes a coisa dói mais nele do que dói em mim, então Deus cuide do coração dele, mas eu não vou perder mais o sono. O que eu não posso é sentar em cima do problema e não resolver. Tem um problema com o irmão, tem que ir lá, tem que buscar, tem que resolver. Peça a Deus que sonde o seu coração e conduza você nesse processo de identificar onde estão os problemas, de pedir perdão, de buscar acertar a sua vida com Deus, buscar acertar a sua vida com os irmãos. Peça a Deus isso, e Deus vai ajudar você. E o restante já não é conosco, né? O restante é com Deus e com aqueles que precisam se resolver. Então, primeira forma, né,
de tratar essa questão do relacionamento, do pecado de relacionamento, é exatamente a questão de eu ter machucado, ter ferido, ter magoado alguém, eu preciso resolver isso. Qual é a segunda? Amarguras ou ressentimentos contra alguém que ofendeu você. Então, no primeiro, eu fiz alguma coisa, entristeci o irmão não elaborou bem aquilo, eu tenho que ir lá, tenho que pedir desculpas. O segundo, o irmão fez alguma coisa, às vezes intencionalmente, né? Deus tenha misericórdia, às vezes sem intenção, mas aquilo me caiu mal, eu não estava bem naquele dia, interpretei mal aquilo que foi falado, e aí aquilo está no meu coração, está me amargurando, eu estou ali remoendo aquilo, né? Isso adoece, eu preciso resolver isso. Mateus 6, versos 14 e 15, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Pastor, isso aqui é um negócio sério. É, sério mesmo. Então veja, nós nunca teremos capacidade para perdoar na proporção que Deus perdoa. Nunca. Mas o que Deus quer encontrar em nós é essa disposição em obedecê-lo. Então a questão do perdão é uma questão de obediência, não é uma questão de sentimento, não é uma questão de merecimento do outro, é uma questão de obediência. Deus quer que eu pratique o perdão. Pastor, mas esse negócio é difícil demais. Sim, é difícil mesmo, é por isso que só crente consegue fazer. O que a gente tem condição de fazer, a gente tem porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então a gente consegue ir além do que o homem natural vai. Precisamos conceder perdão. Muitas pessoas guardam secretamente amarguras contra amigos ou familiares, ou ainda contra estranhos que lhes fizeram algum mal. Às vezes as pessoas dizem que perdoaram, mas na verdade o ressentimento está bem vivo dentro do coração. A boa maneira da gente descobrir se aquele ressentimento já sumiu, se a gente já perdoou mesmo, é quando a gente fala sobre o assunto ou quando a gente tem que lidar com aquela pessoa. Se na hora de eu falar sobre o assunto, de eu lidar com a pessoa, se está tranquilo, o coração está tranquilo, não teve incômodo, então, opa, perdão foi concedido. Agora, se na hora que eu falo daquele assunto, já viu aquela coisa que parece que dá um choque, uma descarga elétrica no cérebro? Você vai falar sobre aquele assunto, dá até aquela tremura. Ou então você está vindo, né, tranquilo, no corredor da igreja, aí dá de cara com a pessoa que está entrando, aí dá aquele choque. Se isso aconteceu, então o negócio não está resolvido. Está só guardado. Eu só coloquei ele no canto. E se não está resolvido, ele faz mal. Mágoa, ressentimento que a gente guarda no coração, nos separa de Deus e nos adoece fisicamente. Então, alguém já disse, né? Eu não sei quem foi, daqui a pouco vão dizer que é ditado, como é que é? Ditado chinês, né? Todo mundo que tem um ditado, não sabe de onde é chinês, mas tem um ditado que diz assim, né? Que guardar amargura é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E tem gente que alimenta isso. Não, eu não perdoo porque ele não merece meu perdão. Está arrumando problema para si. Eu preciso perdoar, preciso liberar perdão, porque isso me cura. Então a gente precisa fazer isso. Se situações assim, né, como essas de estar com a pessoa, produzem algum tipo de desconforto, é porque a mágoa e o ressentimento ainda estão vivos. Isso prejudica a comunhão com Deus e também a saúde. É possível guardar mágoas até contra Deus. E a gente tem dificuldade de admitir isso. Mas eu tinha lá aquela pessoa querida minha, que estava doente, eu orei tanto para Deus curar, e Deus não curou. E aí eu fico magoado com Deus. Eu tinha aquela situação de trabalho, aquela situação de relacionamento afetivo, eu tinha aquela questão que eu coloquei diante de Deus, eu pedi tanto, Deus não fez.
Por que que Deus deixou aquele problema acontecer, né? A pessoa ainda fala assim: Senhor, por que comigo? E aí a pergunta que a gente tem que fazer talvez seja: por que não comigo? Já que os problemas acometem todas as pessoas, eu sou melhor do que os outros? Para que os outros sofram e eu não possa sofrer? Mas quando a pessoa não tem esse entendimento, às vezes ela fica magoada com Deus. E aí é difícil dizer isso. É difícil dizer: estou chateado com Deus. Mas a chateação está ali. E se eu não colocar isso diante de Deus, se eu não orar, se eu não falar sobre isso, se eu não tratar isso, isso me adoece. Então, precisamos resolver essas amarguras que muitas vezes fazem morada no nosso coração. Admitir que é um fato isso é o primeiro passo. Se eu não admitir que eu estou doente, eu não tomo remédio. Eu não me curo. Preciso admitir. Às vezes, ficamos chateados com Deus. Precisamos conversar isso com Ele. Deus não tem problemas com isso não, gente. Se eu chegar perto dele e dizer assim: Senhor, olha, me perdoe, mas eu não entendi o que o Senhor fez, não. Eu desejava isso, eu sei que talvez o meu sentimento não esteja correto, mas eu estou chateado com o Senhor, eu estou com esse negócio mal arranjado aqui dentro do meu coração. Deus é meu Pai. Ele vai me abraçar, Ele vai tratar o meu coração, Ele vai me fazer entender os caminhos dEle, que são mais altos que o meu. Agora, se eu chegar para Ele com o coração todo amargurado, digo: Senhor, que alegria estar aqui na Tua presença. Ele está olhando para o meu coração, cheio de mágoa, e vai dizer assim: você está querendo enganar quem? Então, como é bom nós podermos nos colocar com sinceridade diante do nosso Deus, abrirmos o nosso coração para Ele, derramarmos o nosso coração, chorarmos diante dEle, reclamarmos diante dEle, mas falarmos. Isso também é oração. E quando a gente faz isso, a gente permite que Deus nos cure. Então, se temos mágoa contra alguém, precisamos liberar perdão. Se estamos magoados com Deus, precisamos resolver isso com Ele. Não é uma questão de perdoar Deus, né? Mas é uma questão de abrir o coração, derramar o coração diante dEle e permitir que Ele nos trate, que Ele lance a luz dEle sobre a treva que está no nosso coração. Isso produz saúde para a gente. Precisamos fazer isso. Terceiro, envolvimento em relacionamentos inadequados. Atentem para isso. Relacionamentos inadequados. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. De vez em quando a pessoa chega para mim e pergunta assim: pastor, crente pode beber? Crente pode até matar, gente. Não deve. Poder pode. Então, a gente pode fazer um monte de coisa. Só que, como crentes em Jesus Cristo, que fomos iluminados pela graça de Jesus Cristo, nós agora sabemos as consequências de cada atitude nossa. Eu posso fazer, mas eu sei agora que existem consequências. Existem problemas, eu vou ter que pagar uma conta, uma hora a conta chega. Então, eu preciso entender isso. Eu posso fazer qualquer coisa? Posso. Né? Tem pastores e líderes por aí fazendo as coisas mais absurdas. Né? Algum tempo atrás, nós vimos um grupo de políticos repartindo dinheiro de uma propina, coloca dinheiro no bolso, coloca dinheiro dentro das calças e depois ora a Deus agradecendo. Como assim? Essa turma é crente? É. O crente pode fazer qualquer coisa. Não deve fazer. Então, quando nós falamos sobre envolvimento em relacionamentos inadequados, o que pode vir na nossa mente, que normalmente vem, é adultério, é fornicação. Mas, quando nós falamos sobre esse tema, isso vai muito além disso. Então, adultério, fornicação, adultério, aquele que está casado e que tem um relacionamento sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Fornicação, quando alguém pratica sexo antes do casamento. Então, essas coisas são pecado contra Deus.
Mas relacionamentos inadequados vão muito além disso. Então, por exemplo, quando uma pessoa casada está fazendo de alguém do sexo oposto o seu confidente em questões emocionais e afetivas, isso é um relacionamento inadequado. Mas olha, né, não estou muito bem com o meu cônjuge, aí escolho lá no meu trabalho alguém lá, um colega do sexo oposto, e aí vou ficar conversando com ele, olha, estou mal assim, estou desse jeito. O que vai dar isso? Né? Eu estou lançando uma semente e estou regando. Esse negócio vai crescer e vai frutificar. Então a gente precisa ter essa percepção. Eu preciso fazer a leitura. Que tipo de relacionamento eu tenho tido? Esses relacionamentos estão me conduzindo na direção dos propósitos de Deus ou estão colocando os propósitos que Deus tem para a minha vida em risco? Eu preciso avaliar isso. Segundo, quando alguém dá mais atenção aos amigos que ao cônjuge, isso aí tanto o esposo em relação à esposa, quanto vice-versa. Eu preciso ter esse entendimento. Um dia eu resolvi me casar. Então, até eu resolver me casar, o meu tempo eu usava com os irmãos da igreja, chegava no sábado, de sábado para domingo, dormia na casa dos irmãos, ou então levava uma patota para dormir lá em casa. Era uma coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa boa. Aí casei. Não dá para continuar fazendo isso. Era muito bom, mas agora não dá mais, né? Saio do sábado à noite, vou encontrar com os irmãos. Aí da meia-noite, 1h da manhã, a esposa liga, cadê você? Não, estou aqui na casa do irmão, que eu vou dormir por aqui. Né? Dá BO. Então, a gente precisa ter essa percepção. A partir do momento que eu casei, Paulo diz isso, né? É melhor que você não se case, né? Para você ter liberdade para fazer a obra de Deus. Mas aquele que se casa, agora tem que dar atenção para o seu cônjuge. O cônjuge é a pessoa principal nas nossas relações. Deixará o homem seu pai e sua mãe uniciar a sua esposa, serão os dois uma só carne. Deus está dizendo, casou, aquela pessoa com quem você casou, passou a ser a pessoa mais importante na sua relação. Então, essa pessoa com quem eu me casei, em todos os meus relacionamentos, ela tem que saber e tem que sentir que ela é a pessoa principal. Ela só fica em segundo lugar, porque em primeiro lugar está Deus. Abaixo de Deus é ela. Então, se eu coloco outra pessoa, qualquer que seja, nesse lugar, isso é um relacionamento inadequado. Terceiro, quando os pais negligenciam a atenção dos filhos. Meus filhos precisam de mim. Precisam da minha atenção. Se eu estou negligenciando essa responsabilidade, estou dando atenção a outras coisas, estou no celular, estou na televisão, estou vendo o jogo, estou fazendo e não estou dando atenção para meus filhos, isso é um relacionamento inadequado. Eu estou deixando de cumprir com a minha responsabilidade, né? Deus não me mandou casar, eu casei porque eu quis, então eu tenho que assumir responsabilidade. Deus não me mandou ter filhos. Tem gente que não deveria nunca ter filhos, tem gente que não deveria nunca casar, mas as pessoas casam e têm filhos. Então, já tem um ditado popular que diz, quem pariu Mateus, que o embale. Então, é isso aí. Eu escolhi fazer alguma coisa, eu preciso arcar com as responsabilidades daquela ação que eu tive. Quem casa tem que cuidar do cônjuge, quem tem filhos tem que cuidar dos filhos. Quando os pais interferem na vida dos filhos casados, irmãos, é um exercício, né? Ontem, eu levei a Luísa para poder fazer a matrícula dela num negócio lá de escolinha lá de vôlei. Ela precisa fazer atividade física por conta de todas as questões emocionais e uma série de coisas, e aí tem que fazer, levei lá. E aí eu estou acostumado a chegar lá, né, e pega lá os documentos, e eu preencho, tá. Aí cheguei lá, quem é que tem que preencher? É ela, já tem 18 anos. O choque.
cresceu. A gente precisa ir amadurecendo isso, né? Agora ela já assina, tem conta no banco. Abriu a conta no banco, ganhou um cartão de crédito. Meu Deus do céu, porque não está ganhando dinheiro ainda, né? Então, Senhor, abençoa essa criatura para que ela não use indevidamente esse cartão, porque senão eu que vou ter que pagar, né? Mas vai ganhando independência. Está namorando, não sei se o namoro vai, né? Renê, Deus te abençoe, né? Mas eu não sei se vai, se não vai, mas se a coisa evolui, daqui a pouco casa. E aí os pais têm que entender isso. Está crescendo, está ganhando autonomia, está tendo a sua própria vida. Casou, é lá. Porque tem pais que não conseguem deixar de interferir na vida dos filhos. Isso é um relacionamento inadequado. Eu preciso entender até onde vai o meu limite. Dali para frente, né, o meu espaço, minha área de interferência, pronto, acabou. Então, eu vou estar de braços abertos, eu vou estar sempre com meus conselhos prontos, o meu desejo de abençoar, mas sem interferir, porque senão eu crio problemas. Quinto, quando o namoro produz confusão, indisciplina espiritual, desestabilidade emocional, está vendo que começou a namorar, a vida está virando um turbilhão. Aquilo que eu tinha de relação com Deus já não tenho mais. A disciplina que eu tinha de estar na igreja não estou mais. As minhas emoções não... Espera aí, tem alguma coisa errada nesse namoro. Esse namoro está se constituindo em um relacionamento inadequado. Ele está produzindo prejuízo. Então, antes só do que mal acompanhada, né? Não vamos utilizar a declaração de Erasmo Carlos, né? Antes mal acompanhado do que só. Não, isso aí não serve para nós. Eu preciso escolher relações que me abençoem e não que me tragam problemas. Então, se o relacionamento ele está trazendo prejuízo, ele é inadequado. Todo relacionamento que desvia você dos mandamentos e dos propósitos de Deus, ou que coloca esses relacionamentos e propósitos em risco, né? Ainda não trouxe prejuízo, mas eu estou na bica. Ainda não trouxe prejuízo, mas eu estou vendo o problema vindo. A gente não pode fazer... Vou correr o risco, né? Como disse o pastor Hudson no culto dos adolescentes aqui, está gravando, meu Deus, né? Mas tem uma piada que fala sobre o baiano, né? Que o baiano está lá na rede, e aí ele olha... Não, ele pega o telefone e liga para a farmácia. E ele diz assim, tem soro antiofídico aí? Aí a pessoa de lá diz assim, tem sim, o senhor foi picado de cobra? Ele diz, ainda não, mas ela já vem ali. Então, às vezes o crente age assim, ele está vendo que o pecado está chegando perto. Ao invés de ele resolver logo o problema, ele fica esperando. Meus irmãos, a gente precisa levar a sério a nossa vida espiritual. Então, se tem alguma coisa colocando em risco, ainda não aconteceu nada, vai esperar acontecer. Então, eu preciso identificar os relacionamentos que são inadequados, eu preciso colocar isso longe da minha vida, em nome de Jesus. A tentação é de racionalizar e de manter o relacionamento. Não, eu dou conta disso. Não, eu estou sentindo, né? Está vendo ali uma sedução, está vendo uma atração. Não, mas eu dou conta. Não, dá conta nada. Isso é uma mentira. Eu estou gostando da sedução do pecado. Isso vai me fazer cair. Então, seja honesto com Deus e haja com razão e não com emoção. Está colocando em risco a minha caminhada com Deus? Tem que jogar fora, em nome de Jesus. Quarto e último, negligência para com a frequência aos cultos e para com a comunhão. Isso é pecado de relacionamento? Sim. Porque quando eu falo sobre culto e sobre comunhão, eu falo sobre aquilo que Deus idealizou para o fortalecimento da igreja. Eu preciso priorizar o meu relacionamento com vocês. Eu preciso priorizar a nossa caminhada. Eu preciso entender que se Deus quer usar a minha vida para o crescimento de vocês, eu não posso furtar vocês disso. Porque senão eu estou pecando contra Deus. Eu faço parte do plano de Deus
para poder fortalecer outros crentes, assim como cada crente faz parte do plano de Deus para me fortalecer. Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus idealizou para nós, no sentido de promover a saúde espiritual da igreja, nós estamos pecando contra Deus. Hebreus 10, 25, o texto diz: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, não deixe de congregar. Quando nós estamos juntos, nós nos fortalecemos, nós nos motivamos. Quando nós estamos juntos, nós temos a oportunidade de dar uma palavra de motivação, ou até uma palavra de exortação. Olha, você está nesse caminho, esse caminho não está bom não, né? Vem para cá, vamos orar junto aqui, deixa eu ajudar você. É essa a proposta da caminhada espiritual. Quando eu deixo de congregar, eu estou furtando os meus irmãos dessa influência. E também estou me furtando de ser abençoado. De acordo com o texto de Hebreus, negligenciar os cultos, a comunhão e o serviço que devemos prestar à família de Deus é pecado. Nossa presença promove o culto, nosso serviço promove crescimento e saúde do corpo de Cristo, nossa comunhão nos aperfeiçoa, desenvolvendo em nós o caráter de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 12 a 14, enfatiza a importância de estarmos fortemente ligados como corpo local de crente. O texto diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, a Igreja Batista do Granbury constitui um corpo local de Cristo, onde cada um de nós cumpre uma função. Então, não tem nenhuma parte do nosso corpo que não tenha nenhuma função. Até um tempo atrás, quando a gente falava sobre isso, o pessoal falava assim: só não descobriram ainda qual é a função do apêndice, né? Apêndice não serve para nada. Não, já descobriram que serve. O apêndice é um depósito da flora intestinal. Então, quando a pessoa tem alguma infecção intestinal, algum problema, aí, deu aquela pane no intestino, aí acabou com a flora intestinal. Aonde que está o depósito para poder repovoar o intestino com as bactérias boas que vão ajudar na digestão? Está lá no apêndice. Não tem nenhuma parte do corpo humano que não tenha uma função. Você é parte do corpo de Cristo. Você tem uma função. Existe um bem que o corpo de Cristo aqui no Granbury precisa receber e só você pode produzir. Então, quando você deixa de congregar, quando você deixa de estar junto com os irmãos, você deixa de fazer bem para o corpo. E aí Jesus diz assim: olha, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se eu escolhi não fazer aquilo que Cristo espera que eu faça para o corpo local que é a igreja, eu estou pecando contra Deus. Eu estou deliberadamente escolhendo não fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Isso é pecado. Se você está negligenciando essa sua obrigação cristã, você está pecando e deve confessar e se arrepender do seu pecado. Com toda certeza, sua vida será outra se você submeter seus relacionamentos aos propósitos de Deus. Então agora, quando eu for orar, eu vou lembrar: opa, tem pecado de relacionamento também. Deixa eu pensar aqui, onde é que eu estou falhando? Para que eu possa, com sinceridade de coração, colocar diante de Deus. E pedir a Deus que me ajude a resolver. O Deus que nos propõe santidade é o Deus que faz habitar em nós o Espírito Santo, para nos ajudar a levarmos adiante aquilo que Ele nos propõe. Então, crente nenhum pode, olhando para um mandamento de Deus, dizer assim: eu não consigo. Não. Tem que ser honesto. Pode dizer assim: eu não quero. Isso é honestidade. Eu não consigo, não.
porque diante dos desafios que Deus propõe para nós, nós podemos declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Deus que me propõe a caminhada, Ele me capacita para fazer aquilo que Ele quer. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque a gente vai olhando para a Tua Palavra, e a Tua Palavra vai esclarecendo nossas mentes e corações a respeito da Tua vontade. Ó Deus, ajuda-nos então agora, nos nossos momentos de oração, no nosso momento de confissão de pecados, a olharmos também com atenção para os nossos relacionamentos. E, Senhor, sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas. E aqueles pecados que estão alojados discretamente, que a gente não tem se atentado para eles, traga-os, ó Deus Santo, ao nosso conhecimento. Revela-os a nós. E produz esse quebrantamento em nosso coração, Senhor, para que nós possamos confessá-los, possamos sentir esse aperto, esse incômodo, não querermos mais isso em nós, para lançando fora de nós os pecados. Então, estreitarmos e fazermos essa manutenção de um relacionamento estreito e contínuo com o Senhor. Nós queremos estar perto, Senhor, nós queremos estar mais perto, nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nessa relação de paternidade, nessa relação de cuidado que o Senhor tem para conosco. Queremos aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa vida, nessa caminhada. Ajuda-nos a fazermos assim, Senhor, e a experimentarmos toda essa alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com mais um cântico. Irmãos, enquanto estivermos cantando, quem trouxe seu dízimo, trouxe sua oferta, pode aproveitar esse momento para consagrá-los ao Senhor. Amém?